dando início a uma nova história. Esta é a história de Diná, uma garota comum que, após enfrentar uma grande perda, descobre um extraordinário dom. Esta história foi escrita por Josimari Giosa e está sendo narrado por Lucy. Em seus sonhos, ela se encontra com as pessoas que já desencarnaram, mas que precisam resolver assuntos inacabados no plano físico. Esta história revela mensagens profundas sobre amizade, família e amor, além de nos lembrar de como pequenas ações podem melhorar o mundo. A história se desenrola em 3 fases de sua vida, culminando em sua busca pelo amor verdadeiro. Será possível encontrar o amor através dos sonhos? Minha mãe chamava-se Diná e sempre gostou de me contar histórias. Penso que ela tinha o dom de tornar tudo mais encantador. E cada vez que começava uma história, conseguia que eu parasse qualquer coisa que estivesse fazendo para escutá-la, mesmo que algumas vezes eu ficasse um pouco intrigada, talvez um pouco assustada. Eu sempre me sentia melhor depois de ouvi-la. Seguindo meu caminho, eu estou aqui para contar essa história que começa com a vinda da minha família para Morro do Sol. Meu avô, Bernardo, era um homem bom, trabalhador e tinha o sonho de dar uma vida melhor para sua família. Sempre morou na zona rural e, além do trabalho no sítio, fazia uns trabalhos ocasionais de ajudante de pedreiro. Quando soube que estavam selecionando pessoas para a construção de uma escola na cidade vizinha, pensou que aquela seria sua oportunidade e candidatou-se. Conseguindo a vaga, colocou tudo o que tinha na sua caminhonete e assim partiu com a sua família. Deixou para trás o quarto na casa dos seus pais, onde morou a vida toda, e para onde levou a minha avó Flora, depois que eles se casaram. Já havia acertado com um empreiteiro, que o contratou o aluguel de uma pequena casa já mobiliada com 2 quartos e uma cozinha. O seu salário daria para pagar o aluguel e ainda sobraria um pouco para viver. Além do que, numa cidade maior, a minha avó poderia arrumar algum trabalho e a mamãe, já com 6 anos, teria mais possibilidade de estudar. A pequena Diná era uma menina magricela de cabelos negros e longos, sempre amarrados com uma fita de pano, olhos verdes e pele bronzeada de sol. Naquela época, para ela, tudo era festa, novidade, e estava adorando a ideia de ir para a escola com outras crianças. A viagem foi tranquila. Sentada no banco de trás, observava cada lugarzinho por onde o carro passava com seus olhinhos verdes brilhando. Pensava, como esse mundo é grande, muito maior do que lá no sítio. Quantas árvores diferentes! Cavalos e vacas pelos pastos iam ficando para trás, e uns retângulos verdes com os desenhos brancos apareciam, não embelezavam em nada o percurso, e depois ela descobriu serem placas de sinalização. Visualizou rios tão grandes que ela nunca imaginou que existissem. Algumas vezes brilhavam quando o sol batia na sua superfície, dando a impressão de que as estrelas estavam todas na água, esperando anoitecer para voltarem para o céu. Tudo muito mágico para uma garotinha que mal saía da cerca de arame farpado que limitava o seu sítio com a da dona Ana e do seu Benedito. Próximo ao Morro do Sol, uma cidade com cerca de 10.000 habitantes, já era possível ver uma montanha bem grande e ensolarada, com alguns quadrinhos
que de longe pareciam pedras coloridas. Conforme se aproximavam, os quadrinhos foram ficando maiores, até se tornarem as casas da cidade. Ao estacionarem na frente de uma casinha branca com portas e janelas azuis, mamãe se lembra de ter sentido seu coração bater mais forte. Seus olhinhos se abrirem com mais força e não ter contido o sorriso que chegava espontaneamente. Ficou muito encantada com um jardim enorme que havia do outro lado da rua. Um lugar gramado com pequenas casinhas pelo terreno e muito florido. Algumas flores nas cores vermelhas, alaranjada e amarelas. Estava por todo o terreno. Já nas casinhas via ramalhetes de flores de várias cores diferentes. Um belo parque. O sol estava se pondo maravilhosamente naquela tarde. Ao longe via-se aquela bola de fogo entrando atrás de uma montanha. Se enquadrasse o momento, veríamos uma cruz do lado esquerdo, deixando o momento ainda mais belo. Percebeu que a minha avó não apreciou toda aquela beleza e, pelo contrário, ficou com um ar meio sisudo, olhando séria ao redor e cochichando algo no ouvido do vovô, que retrucou: "Precisa ter medo dos vivos." Ele então sorriu e abriu a porta para que todos pudessem conhecer o seu novo lar. Por dentro, a casa era simples, mas ajeitada. E o mais emocionante é que mamãe teria o seu próprio quarto. Foi um dia incrivelmente feliz e ela nem sabia que essa mudança transformaria para sempre a sua vida. Para quem morava num sítio, Morro do Sol era uma cidade realmente grande, com suas ruas largas cobertas de paralelepípedos e sombreadas por grandes amendoeiras, mangueiras e cajueiros. Tinha supermercado com mais de um corredor de produtos, padaria com pão francês, pão de torresmo e sonho, açougue, farmácia, armarinho e várias lojas de diferentes produtos, como calçados, roupas e coisas de casa. Em todas as ruas encontravam-se crianças brincando, e apesar da cidade ser grande, o local mantinha ainda muitas características de cidade pequena, considerando que todos se conheciam e as pessoas sempre se cumprimentavam com um sorriso. Haviam poucos carros circulando pelas ruas. Os moradores costumavam fazer quase tudo a pé. De vez em quando ainda se viam moradores circulando a cavalo ou de charrete. O grande dia chegou. Diná iria para a escola. A noite foi agitada, mal dormiu e quando Flora acordou, até estranhou, pois além de acordada, ela já estava prontinha, vestida com seu novo uniforme e aguardando. Tomaram café da manhã e seguiram de mãos dadas por 3 quadras. Em seguida, a praça principal da cidade, onde ficava a escola. No caminho, Diná comentou: "Mamãe, estou sentindo uma coisa estranha aqui na minha barriga." "É a ansiedade do primeiro dia," respondeu a mãe sorrindo. Quando estava chegando mais perto, Diná apertou com mais força a mão de Flora, que lhe disse: "Não se preocupe, meu amor. Venho buscá-la na hora do almoço." O primeiro passo foi difícil, mas assim que passou o portão, já se sentiu parte de tudo aquilo. Avistou um pátio descoberto onde alguns meninos corriam e outras crianças conversavam em pequenos grupos. Mais adiante havia um pátio coberto com alguns bancos. Viu algumas meninas conversando e outras sozinhas, assim como ela. Em um dos lados do pátio coberto havia uma escadaria. Sentou-se em um dos bancos vazios e ficou observando.
Todas as crianças estavam de uniforme, saias ou bermudas azuis, com camisas brancas, meias 3/4 brancas e sapatos pretos. Todos impecáveis, com os uniformes e sapatos novinhos, característico de começo de ano. Diná começou a pensar: será que eu terei amigos? Que eles vão gostar de mim? Nessa hora, uma sirene tocou e uma senhora começou a organizar as crianças em filas conforme a classe em que estavam. Quando todas as filas estavam organizadas, uma a uma, foram sendo conduzidas pela escadaria para suas devidas salas de aula. Na hora do recreio já não estava mais sozinha. Estava acompanhada de suas novas colegas de classe. Assim, os dias passavam. Bernardo trabalhando na obra na nova escola da cidade. Flora ajudando a dona Judite na confeitaria, fazendo bolos e doces em casa. E Diná indo para a escola. Ela estava bem animada com as atividades escolares, com as descobertas das letras, palavras, dos cálculos, mas principalmente com a hora do recreio, quando podia correr e brincar pelo pátio. Logo, a primeira melhor amiga surgiu, Manu. Ela tinha 7 anos, cabelos pretos e pele bem clarinha. Nem parecia morar no Nordeste, terra de tanto calor. Era ainda mais magrinha que Diná. Manu era a menina mais inteligente da turma. Sempre respondia a tudo que a professora perguntava e se sentia o máximo. O resto da turma ficava incomodado com a sua vaidade excessiva, mas Diná achava graça. As duas estavam sempre juntas e foram apelidadas de gêmeas. As duas eram bem diferentes. Diná falava mais pausadamente, num tom mais baixo, estava sempre atenta a tudo que lhe falavam. Tinha um interesse enorme nas pessoas. Já Manu parecia estar sempre ansiosa. Não falava alto, mas falava sempre rápido. Algumas vezes até atropelava as palavras. Mal ouvia o que lhe diziam e já se distraía com outro assunto. Também se interessava por tudo, mas logo se desinteressava também. A frase que Diná mais ouvia da amiga era: "A gente tem que correr." Era correr para não perder o recreio, correr para não perder a aula, correr para ir ao banheiro. Manu estava sempre correndo. Diná, com o seu jeito tranquilo de ser, trazia um certo equilíbrio para a amiga. Já Manu era uma luz na vida de Diná. Trazia alegria, tinha o dom de fazê-la rir, de fazê-la feliz, de fazer com que se sentisse parte da escola e da cidade. Pouco mais de 1 ano se passou. Diná e Manu já estavam na segunda metade do 2º ano do primário, equivalente ao 3º ano fundamental. Manu continuava decidida, adorava desafios, aprendia rápido e não desistia nunca. Normalmente ela escolhia o que iriam fazer. Diná seguia feliz, não só por seu temperamento mais flexível, mas porque gostava de fazer tudo com a amiga. Aprendia muito com ela. As meninas já sabiam ler e escrever, e agora estavam consolidando esse aprendizado com noções de gramática e interpretação de textos. Diná recebeu o primeiro convite para uma festa de aniversário, que não era da família, era da Manu. Nesse dia, ela chegou em casa radiante. Já era costume chegar compartilhando tudo o que aprendia de novo. Sua alegria em contar cada descoberta era tão grande que Flora parava de fazer os seus doces para ouvi-la. E tinha que confessar, aprendia muito com a filha, já que não havia tido as mesmas oportunidades de estudo.
A menina entrou em casa saltitante, como se estivesse com urticária, e disse com um sorriso de orelha a orelha: Mãe, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu tenho uma festa. A Manu vai fazer 9 anos, não é incrível? Você viu que ela é mais velha que eu? Eu só faço no mês que vem. Flora ficou feliz com a alegria da filha e se interessou. Muito bom! Quando é a festa? Na outra semana, no sábado. Vai ter bolo, refrigerante, brigadeiro. Vai ser perfeita! Flora começou a pensar nos preparativos. Precisava comprar um presentinho, providenciar uma roupa apropriada e sentiu um frio na barriga. Como seria a família de Manu? Já conhecia a menina da escola e já havia visto a sua mãe, uma mulher elegante que parecia ser de uma classe social superior, mas sabia o quanto Diná gostava da sua gêmea e que um dia essa proximidade com a família aconteceria naturalmente. Na semana seguinte, algumas encomendas para a festa foram feitas na confeitaria. E com isso, Flora ficou sabendo um pouco mais sobre a família de Manu. Soube que vieram da capital. O trabalho do pai da menina exigia que viajasse bastante e a mãe, a dona Isolina, fora professora antes de se mudar para o Morro do Sol e chegaram à cidade por volta de um ano antes de sua família. Não eram ricos, mas tinham uma boa condição. Moravam numa casa grande com um pequeno jardim muito bem cuidado e um grande portão de garagem. O pequeno gramado tinha 3 blocos de azaleias rosadas no centro e 4 bruxinhos podados com forma circular, um em cada canto. No fundo do jardim havia uma parede de pedras amareladas com uma janela ao centro, a janela da sala. A entrada principal não tinha portão, apenas um caminho pelo jardim, que levava a uma porta de madeira. A casa ficava em frente à praça principal, bem próximo à escola, e de lá avistava-se o sino da igreja que tocava todos os dias às 6 horas da tarde, horário da Ave Maria. O tão esperado dia chegou. Diná acordou bem mais cedo que o normal e bem antes do horário da festa já estava com seu vestido cor-de-rosa, cabelos presos e o sapato de princesa, como ela chamava sua sapatilha, com uma alça superior e um laço também cor-de-rosa na lateral. Bernardo ficou encarregado de levar a menina até o local. Colocou a sua melhor roupa para ficar à altura da beleza de sua filha e foi todo orgulhoso levá-la em sua caminhonete. A festa perfeita estava realmente boa. Uma mesa de bolo com tema de Cinderela, decorada com muito capricho, tornava os brigadeiros ainda mais desejáveis. Sobre a mesa, 2 torres de isopor com balas de coco enroladas em papel crepom, com franjas, nas cores rosa e branco, as mesmas cores das forminhas de brigadeiros. Ainda na mesa estavam cuidadosamente espalhadas algumas garrafas de refrigerantes, cobertas por um adorno de papelão com a imagem de Cinderela. Assim que Diná chegou, Manu a levou para conhecer o seu quarto. Os presentes que havia ganhado estavam todos expostos em cima da cama. O que mais chamou a atenção foi um cachorrinho de pelúcia. Que fofo! Ele já tem nome? Acabei de batizar. Vai se chamar Fofuxo. Fofuxo? Ué, você não disse que ele era fofo? As duas riram e Manu logo disse: Vamos voltar para a festa? A gente tem que correr para não perder nenhum minuto. Na hora dos parabéns, tinha um chapeuzinho de papel com um elástico e também com a imagem da Cinderela, para cada criança. E depois do bolo, a distribuição de saquinhos de lembrancinhas
com língua de sogra, apito, ioiô e balinhas. No final da festa, Diná ainda levou um pacotinho com uns salgadinhos e o bolo para Dona Flora, feito com carinho por Dona Isolina, a mãe de Manu. Um dia depois da festa, algo diferente aconteceu. Diná, que costumava ficar na janela ouvindo o som dos pássaros, avistou na rua diversas pessoas caminhando e acompanhou com os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Viu que alguns homens carregavam uma caixa de madeira bem grande e que as pessoas, todas vestidas de preto, estavam cabisbaixas. Algumas pareciam chorar. Mãe, vem ver uma coisa, chamou. E nesse dia ela descobriu que aquele jardim lindo do outro lado da rua era o lugar onde estava repousando as pessoas que deixavam esse mundo. E ela pensou: esse jardim é a entrada para o céu. Depois da festa, tudo voltou à normalidade. Os dias passaram e se transformaram em semanas, que se transformaram em meses até a chegada das férias. Diná passou alguns dias no sítio da sua avó, subindo em árvores, comendo frutas direto do pé e correndo atrás das galinhas. Sua avó fazia a melhor batata frita que já havia comido. Vó, que batata boa! O fogão a lenha que faz ficar desse jeito? Sorriu um pouco envergonhada com o elogio. Quando voltou para casa, ainda teve tempo de brincadeiras na rua. Amarelinha, pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua, dentre outras. Só sentia falta da sua amiga gêmea, Manu, que foi para a cidade grande em visita aos parentes. Também aproveitou as férias para poder ajudar a mãe nos doces, aprender a fazê-los e principalmente provar diferentes sabores. Rapidinho já chegou o dia de voltar para as aulas. Estava indo para a terceira série do primário e vieram as novidades. Teria 4 professoras diferentes, de matemática, de português, estudos sociais e ciências. Mas ao retornar do seu primeiro dia de aula do ano, diferente do que Flora esperava, Diná chegou da escola desanimada. Como foi, minha filha? Tudo bem na escola? E dando um beijo, ela respondeu: tudo bem, mamãe. E foi para o seu quarto. Qualquer pessoa que a conhecesse saberia que aquela falta de entusiasmo não era normal. No dia seguinte, o mesmo comportamento se repetiu, mas desta vez, Flora foi atrás dela. Minha filha, o que está acontecendo? E então, caindo no choro, ela respondeu: a Manu, ela não está bem. Vocês brigaram? E então ela se abriu dizendo que a sua amiga voltara das férias bem mais magra. Se cansa muito fácil ao correr ou brincar e fica com falta de ar. Ela me contou que está doente. Minha filha, essa é uma notícia realmente triste. Mas se ela está doente, precisa de alegria e não de tristeza. Se ela não pode correr, invente brincadeiras que vocês possam fazer sem correr. E isso sim pode fazer bem à sua amiga. Logo ela vai melhorar e vocês voltarão a correr. Mamãe, é verdade. Eu não estava pensando direito. Eu estou triste, mas eu vou fazer a Manu ficar feliz. Obrigada, mamãe. E lhe deu um abraço de agradecimento. Não foi uma tarefa fácil. Era a amiga quem sempre escolhia o que fazer, mas seguindo o conselho da mãe, Diná começou a pensar em possibilidades que pudesse deixar Manu feliz. Elas brincavam de criar sombras nas paredes com as mãos, aprenderam juntas várias dobraduras e se comunicavam na língua do P, tão rápido que ninguém conseguia entendê-las. Era a única que conseguia arrancar algumas risadas da amiga, que já não vivia rindo de tudo como era antes.
Manu tinha leucemia e, infelizmente, naquela época não havia cura. Apesar de a doença ir se agravando aos poucos, o fato de poder brincar, de poder sorrir, de ter uma amiga de verdade fazia com que cada dia fosse especial. Certo dia, Manu comentou que faltaria na escola para ir a uma consulta e pediu a Diná que passasse em sua casa após a aula para levar a lição. Desde esse dia, passou a ser comum irem para a casa de Manu fazer a lição juntas e aproveitar a ajuda da sua mãe, a quem carinhosamente Diná chamava de tia Isolina. Nos dias que Manu não conseguia ir à aula, por consulta ou por não estar bem, recebia todo o conteúdo e ainda a companhia da amiga para as atividades. Além delas, quem sempre estava presente nesses estudos era o Fofuxo. Ele virou o animalzinho de estimação das duas. Muitas vezes discutiam para saber no colo de quem ele ficaria. Diná nunca deixava de cumprimentá-lo ao chegar e se despedir antes de ir embora. Fofuxo, durma bem. Tia Isolina achava muita graça das duas, tratando o bichinho de pelúcia como se fosse um cãozinho de verdade. Ah, se Manu pudesse contar como foram os seus últimos dias, em vez de reclamar, ela agradecia pelos anjos que a acompanharam até que as suas forças se acabassem. Poderia contar que teve a mãe mais dedicada do mundo e que passava horas e horas ao seu lado, contando histórias que a distraíam e evitavam que se lembrasse da doença. Contaria que, por amor, o seu pai deixou de viajar por um tempo, o que fez com que ela tivesse tempo de conhecê-lo melhor e se apaixonar pelo seu sorriso. Por aquela mão grande e sempre quente sobre a sua pequena mãozinha. Ele tinha uma forma peculiar de demonstrar o seu amor. Ficava apenas ao seu lado, com as mãos sobre as suas, sem nada dizer. Aqueles momentos lhe davam uma segurança inexplicável. E poderia contar também que brincou, que estudou e que aprendeu tudo o que foi possível no pouco tempo em que esteve por aqui. Não desperdiçou um dia sequer, talvez a sua frase principal: a gente tem que correr, fosse o sinal para que não perdesse nada. Contaria também que teve a melhor amiga, companheira de verdade, que conseguia lhe fazer rir até nos dias mais sombrios. Nunca a abandonou, nunca desistiu, mesmo quando Manu tinha crises. Queria ficar sozinha e a mandava embora. Ela respeitava e ia, porém no dia seguinte estava de volta como se nada tivesse acontecido, trazendo as lições e as notícias da escola. Antes mesmo de completar os 10 anos, Manu nos deixou. Era uma noite chuvosa. Ela estava se sentindo cansada e falou para a mãe que dormiria mais cedo. E não acordou. Avisaram Flora que ficou com a tarefa difícil de contar para sua filha. Essa foi uma das tarefas mais indesejadas de sua vida. Não queria lhe trazer essa dor, mas como mãe, fez o que era necessário, com o coração apertado. Percebeu que a filha ficou bem assustada. Um misto de dor, de medo, sem saber o que fazer num momento como esse. Flora a convenceu a ficar em casa, já que não havia mais o que ser feito. Dessa forma, acreditava que a filha ficaria com as boas lembranças da amiga. Diná, na janela, chorava desesperadamente enquanto o cortejo passava ao lado de sua casa e entrava por aquele jardim que já nem parecia tão bonito. Ao final do dia, não queria adormecer. Tinha a sensação de que dormiria e, ao acordar, tudo relacionado a Manu não existiria mais. A dor da primeira perda
é diferente de todas as outras que virão, pois tudo é novidade, uma descoberta não desejada e sem a consciência de que vai passar. Na escola fizeram uma homenagem a Manu. Numa cartolina colaram fotos, desenharam flores e cada um escreveu a sua mensagem de despedida. Depois foram todos levar e deixar a mensagem em seu túmulo. Crianças são seres abençoados. Caem, choram e 2 minutos depois estão brincando de novo. Assim foi que, com esse poder infantil de superar tudo rapidamente, com o passar dos dias, o sorriso de Diná voltou. Sua rotina mudou. Ela passou a frequentar o cemitério. Na sua visão, a nova casa da amiga. Ela não queria abandoná-la. Na volta da escola, passava por lá e contava a Manu todas as novidades. O que aprendera, as brincadeiras do recreio, com quem estava se dando bem ou não. Uma certa tarde, contou que vira a tia Isolina sozinha na praça. Ela saía da igreja cabisbaixa e Diná cumprimentou-a, mas ela nem pareceu vê-la e prosseguiu seu caminho lentamente sem levantar a cabeça. Logo depois que mencionou o encontro, sentiu uma brisa gelada passar pelo seu corpo. E se despedindo da amiga, foi correndo para casa, achando que o tempo ia virar, o que estranhamente não aconteceu. À noite sonhou e reviveu alguns momentos. No sonho, tudo ainda estava bem. Elas riam e brincavam e depois iam até a casa de Manu quando ela dizia para a mãe o quanto gostava de vê-la ensinar. Assim que acordou, Diná decidiu que pediria a tia Isolina que continuasse a lhe ensinar a matemática. Saindo da escola, foi até a casa de Manu. Lembrou-se com saudade de quantas vezes que fizera esse caminho. Primeiro com a amiga ao seu lado e depois visitando-a e levando a lição quando ela já não conseguia mais comparecer às aulas. Ao tocar a campainha, a porta abriu-se e Isolina apareceu. Ela parecia ter envelhecido uns 20 anos. O cabelo ruivo estava preso num rabo de cavalo, os olhos azuis estavam avermelhados e olheiras abaixo dos olhos denunciava que o seu sono não estava adequado. Abriu um meio sorriso, pois com certeza ver a amiga de sua querida Manuzinha lhe trazia boas recordações. Olá, Diná, como você está? Então Diná disse que estava bem. Contou das visitas que fazia a Manu no cemitério e depois lhe pediu se poderia continuar lhe ensinando matemática. Olha, minha querida, eu não estou num bom momento. Eu creio que eu não conseguiria, me desculpe, mas eu estou precisando mesmo é de ficar um pouco sozinha. Diná saiu de lá chateada. Ainda era muito nova para entender esse apego ao sofrimento que os adultos costumam ter. Voltando para casa ao entrar em sua rua, avistou uma menina que parecia ter a sua idade de costas, olhando para o céu. Suspirou e pensou: como podia ser a Manu? Eu ficaria tão feliz de poder dizer a ela o quanto me faz falta e que eu gostaria muito de ajudar a sua mãe. Distraída, deixou seu caderno de matemática cair. Abaixou-se para pegá-lo e quando se levantou, a menina não estava mais lá. Que estranho! Para onde ela foi? Será que era Manu? Perguntou-se. Já tinha ouvido umas conversas de adultos nas quais falavam em espíritos, mas não entendia muito bem. Ouviu a sua mãe dizer uma vez que tinha medo dessas coisas e pensou: eu não teria medo da Manu. Eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Na mesma noite teve um sonho. Saía da escola quando viu novamente a menina de costas olhando para o céu, do mesmo jeitinho que estava no dia anterior. Diná pensou:
Desta vez eu vou falar com ela. E sem desviar os olhos, foi seguindo em sua direção. Olá, será que eu te conheço? Melhor disfarçar quando fala comigo. Os outros não podem me ver e vão te achar maluca, respondeu Manu, virando-se para ela e continuou. Vamos, vou te acompanhar. Você precisa convencer a mamãe a ajudá-la. Ela não está bem. Diná estava em êxtase. Dava 2 passos e olhava para o lado a fim de se certificar de que estava vendo a sua amiga. Manu estava ali, caminhando ao seu lado, com a aparência saudável e falando algo que ela não estava escutando. Chacoalhou a cabeça meio que para mandar os seus pensamentos embora e disse: Manu, você está falando comigo? Sim, eu estava lhe agradecendo por tentar ajudar a minha mãe. E estava dizendo que você precisa insistir, por favor. Mamãe é forte, mas parece que não está conseguindo se despedir de mim. As duas foram caminhando e trocando ideias do que poderia fazer. Ao acordar, lembrava-se exatamente do sonho e do seu plano, que era o seguinte: Diná deveria anotar suas dúvidas num papel e deixar embaixo da porta, pedindo que a tia Isolina respondesse, e deixasse a resposta embaixo do tapete. Pela forma, ela poderia ficar sozinha como desejava e ainda assim ajudá-la. Dúvidas ela tinha mesmo, pois matemática não era seu forte, e a sua professora já tinha certa idade e pouca paciência. Saindo da aula, levou o bilhete para o pedido de ajuda e algumas dúvidas, colocou debaixo da porta e correu para o cemitério para contar a Manu que o plano estava em andamento. No dia seguinte, voltou para espiar embaixo do tapete e, para sua alegria, havia uma cartinha respondendo às suas dúvidas. Tinha dado certo. Lembrou-se de quando aprendia matemática com a Manu e a tia Isolina, e quanto evoluiu nesse período, e abriu um sorriso pensando: todo mundo ganha. Eu aprendo, tia Isolina fica feliz e a Manu pode descansar em paz. Esse processo se repetiu por várias vezes. Nas últimas, os bilhetes pareciam mais animados, até que, ao chegar para deixar as suas dúvidas, a porta se abriu e a tia Isolina lhe disse para entrar. Diná, percebi que a sua dificuldade se repete. Você tem que aprender a lógica, não é decoreba. Entre que eu vou te mostrar. Saiu de lá radiante e correu para o cemitério. Manu precisava saber. Diná estava fazendo progressos na matemática com a ajuda de tia Isolina. Começou a entender como resolver os problemas e as equações em vez de apenas decorar. Continuava passando lá todos os dias na saída da escola. Em alguns dias era convidada a entrar e em outros deixava os seus bilhetes com dúvida que escrevia lá mesmo, sentada à porta de entrada. Sempre começava: Querida tia Isolina, espero que esteja bem. E sempre acrescentava algo sobre Manu, como: a Manu sorri lá do céu, quando a senhora sorri. Ou: o céu hoje está azulzinho, como a Manu gostava. Ela deve estar muito feliz. Quando era convidada a entrar, por vezes conseguia até receber um meio sorriso, o que a deixava mais animada. Porém, ainda havia dias que percebia os olhos da sua professora particular inchados e vermelhos. Algumas vezes percebia tia Isolina a observando enquanto fazia algum exercício e via que os seus olhos lagrimejavam. Sabia que apenas aqueles encontros não seriam suficientes para devolver a sua alegria. Precisava de algo maior, mas não conseguia pensar em nada. E numa dessas noites dormiu pensando em tia Isolina, tentando imaginar algo que pudesse fazê-la sorrir. Então teve um novo sonho com Manu, lhe dizendo que surgiria uma nova oportunidade. Fique atenta,
Você não pode deixar passar, disse a amiga incisivamente. Pela manhã, já nem se lembrava do sonho e seguiu para mais um dia de aula. A última aula seria de matemática, mas a classe foi liberada mais cedo, pois a professora havia se acidentado e quebrara o pé. Assim que recebeu a notícia, Diná lembrou-se do sonho, das palavras de Manu e foi procurar a diretora. Dona Fátima, posso falar com a senhora? Sim, Diná, precisa de algo? Eu queria saber o que vai acontecer com as nossas aulas de matemática. Você está preocupada com as aulas de matemática? Perguntou ela incrédula. Eu estou sim, é minha aula preferida, exagerou Diná. Não se preocupe, vamos procurar um professor substituto e logo vocês voltarão a ter suas aulas. Com essas palavras, Diná viu a oportunidade. Eu conheço uma professora muito boa, disse ela toda animada. Conhece uma professora de matemática? Dona Isolina. Não quis chamá-la de tia. Mãe de Manu. Então Diná contou sobre os ensinamentos da tia Isolina desde quando estudava com Manu até o momento atual. Contou também que ela dava aulas numa escola antes de vir para a cidade e que deixou a atividade quando se mudaram. Ela até aumentou um pouquinho os elogios, pois queria convencer a diretora. Dona Fátima pareceu ter gostado da sugestão e disse: Obrigada, querida, falaremos com ela. Naquele dia foi para casa toda animada, certa de que o seu plano perfeito havia dado certo. Passou no cemitério e foi contar a Manu. Não sei como você sabia, mas aconteceu e eu não perdi a oportunidade. Dona Fátima vai falar com a sua mãe e ela vai dar aulas para todo mundo da escola. Vai ficar ocupada demais e assim parar de chorar. Ficou sem notícias por uma semana. Tia Isolina não a convidou para entrar nenhuma vez nesse período e ela ficou sem coragem de perguntar a Dona Fátima. Só rezava e pedia a Deus em suas orações que desse certo. E deu mesmo. Uma semana depois ouviu os rumores na escola falando que já tinha uma professora nova, porém sem maiores detalhes. Estava na sala de aula, ansiosa, quando a Dona Fátima e a tia Isolina entraram. O seu coração disparou de tanta emoção. Aquele dia foi a sua primeira aula com a sua professora de matemática preferida. Tinha certeza de que Manu deveria estar comemorando lá no céu. Faltavam 3 meses para o fim do ano letivo. E, sem sombra de dúvida, foram os melhores para o aprendizado de cálculo das crianças. Tia Isolina tinha uma didática diferente. Sabia como envolver, como gerar curiosidade e interesse. Além da lousa, ela contava histórias, utilizava jogos e objetos reais para ensinar. As crianças amavam suas aulas, começaram a entender e até gostar de matemática. Se ela fez bem para as crianças, um bem maior foi o que as crianças fizeram por ela. Ocupar o seu tempo com uma atividade que permitia ajudá-las fez com que se sentisse útil e voltasse a ter um propósito. Diná ainda sonhava com Manu, mas agora eram sonhos leves e alegres, ambientados em lugares bonitos e iluminados. Durante o dia, quando sentia saudades, ia ao cemitério. Ele contava as novidades, compartilhava suas angústias, suas dúvidas e comemorava com a sua gêmea as suas vitórias. As visitas lhe faziam bem e ela sempre voltava para casa mais tranquila. Muitas vezes encontrava tia Isolina no cemitério levando flores. O cantinho da Manu era sempre florido. Nesses dias saía rapidamente e deixava que mãe e filha tivessem a sua privacidade. E assim o final do ano chegou, e com ele uma surpresa extraordinária.
Na hora de escolher a professora que representaria a classe na formatura, a classe escolheu a tia Isolina unanimemente. Todos sabiam que no ano seguinte ela não estaria mais lá e queriam homenageá-la. A formatura foi incrível, aconteceu no salão da escola. Na frente havia um palco onde estava a diretora e a tia Isolina, atrás de uma mesa. Do lado esquerdo, um púlpito. Bem à frente dele, já embaixo do palco, cadeiras onde ficaram os formandos. E do outro lado do palco estavam os outros professores. Os pais e convidados ficaram nas cadeiras atrás. Diná estava orgulhosa de ver o seu pai de terno e a sua mãe com um vestido de festa. Era a primeira vez que os via tão alinhados. Ela foi a oradora da turma, uma função que jamais imaginaria conseguir. Considerou essa sua maior conquista da infância. Atribuiu essa conquista tanto à sua proximidade com Manu, que com certeza seria a oradora, quanto ao fato de ter tido participação na vinda da tia Isolina para a escola. Esse feito fez com que passasse a ter um pouco mais de atenção de sua turma. Proferiu o seguinte discurso: Boa noite aos presentes que vieram participar desse momento tão especial. Inicio o meu discurso agradecendo aos meus colegas que me deram a oportunidade de representá-los. Agradeço aos nossos pais, aos nossos professores e a Deus por nos acompanharem nessa jornada e nos concederem forças para superar os obstáculos que aconteceram. Quando eu cheguei aqui, nessa cidade, nessa escola, eu não tinha ideia do que me esperava. Hoje sei. Era uma nova família composta de amigos, professores e aqueles que chamo carinhosamente de tios e tias. São todos vocês aqui presentes, meus pais e os pais desses amigos que eu ganhei e que jamais eu esquecerei. Agradeço também ao aprendizado desses anos, que levarei para a vida. Tivemos momentos de alegria em nossos inúmeros recreios juntos, os momentos mais felizes de nossas vidas. Saímos daqui transformados e prontos para os novos desafios. Agradeço a Manu, um anjo que esteve ao nosso lado e que simbolicamente está se formando conosco. Quando citou Manu, todos os formandos levantaram bandeiras brancas que agitavam devagar enquanto Diná continuava o discurso. Desejo a todos nós um caminho que nos permita ajudar na construção de um mundo melhor, através do que aprendemos nesses anos juntos. Agradeço novamente por cada minuto e desejo sucesso a todos. Obrigada. Quando estava falando, sentiu como se Manu estivesse ao seu lado. Diná tinha certeza de que estava presente. Foi aplaudida de pé e foi uma noite mágica. Flora depois comentou com a filha que borrou toda a maquiagem de tanto que chorou e que notou os olhos brilhantes de Bernardo. Diná sorriu feliz ao saber que proporcionou esses momentos aos seus pais. Ficou orgulhosa de si mesma. Uma semana após a formatura, acabou de almoçar e foi até a casa de tia Isolina para despedir-se, pois ela estava se mudando. Voltaria a lecionar num colégio da capital, já que no ano seguinte a antiga professora reassumiria suas aulas. Diná ganhou um presente que não esperava. Querida, eu gostaria que você ficasse com o Fofuxo. Assim poderá ter uma lembrança da Manu. Eu tenho certeza de que ela adoraria que você o adotasse. Diná abraçou muito forte e lágrimas escorreram dos seus olhos. Eu cuidarei dele com todo o meu carinho. Voltou para casa abraçada ao Fofuxo e pôde apreciar mais uma vez o lindo pôr do sol, recordando-se dos melhores momentos que teve desde que chegara à cidade.
Naquela noite sonhou com Manu. Ela lhe entregava umas flores e sorria, mandava um beijo para o fofucho e ia embora. Soube que era uma despedida. Agora Manu seguiria em paz. Aguardem, a história continua.